RFI Convida. Elcio Ramalho. Os desafios do acesso à vacinação e o debate sobre a iniciativa do setor privado de entrar no processo de imunização são os assuntos de hoje do RFI Convida, com o médico e advogado sanitarista Daniel Dourado. Muito bom dia, Daniel. Bom dia, Elcio. É um prazer estar aqui. Bom dia aos ouvintes. Daniel, vamos começar falando então dessa questão do setor privado. No Fórum de Davos, esse fórum econômico que reúne a elite mundial, né, algumas empresas multinacionais colocaram então no debate a possibilidade de comprarem vacinas para imunizar grupos aí de seus interesses, como os próprios funcionários, né? E o argumento é de que podem contribuir para desafogar a situação de muitos governos e até desonerar contas públicas, né? Como é que você avalia esse tipo de iniciativa, Daniel? Olha, isso vai depender muito da situação de cada país, tanto do ponto de vista do momento da pandemia, né, em que situação está o controle daquele país, e principalmente do ponto de vista da cobertura das campanhas de vacinação, das estratégias de vacinação nacionais. Quando uma campanha de vacinação já tem uma quantidade mínima o suficiente para a população-alvo, aquela população que precisa ser imunizada prioritariamente, é possível haver uma associação com o setor privado, né, com clínicas ou mesmo com empresas que vacinem funcionários, para agilizar esse processo. Nesse caso, precisa ser levado em consideração se já há, de fato, uma estratégia bem definida e que garanta que os grupos prioritários sejam vacinados primeiro. Isso é fundamental. E no caso do Brasil, Daniel, porque esse é um assunto também, né, que está em pauta no Brasil. Inclusive, o próprio presidente disse estar de acordo com uma eventual iniciativa privada de adquirir, né, vacinas. Você acha que no caso do Brasil isso funcionaria ou teria algum tipo de consequência? Olha, no caso do Brasil, esse debate está completamente fora de hora, né? Não tem condição de se colocar isso no Brasil agora, e acho que vale até explicar por quê. Primeiro, no caso do Brasil, numa situação de desigualdade imensa, que a gente sabe que é do país, isso seria naturalmente antiético, mas é bom explicar para quem nos ouve que esse aspecto antiético, esse elemento, ele tem uma razão de ser, né? Que é um elemento sanitário, ele tem uma razão sanitária para o qual isso não funciona. O Brasil ele não tem ainda a quantidade de doses de vacinação sequer para o grupo prioritário. Aliás, sequer para a fase 1 dos grupos prioritários. Né? Para dar uma dimensão aqui para quem nos escuta, os grupos prioritários ali, considerando ali o primeiro estimativa, né, sem o grupo ampliado, seriam necessários algo em torno de 100 a 120 milhões de doses, né, e o Brasil não tem ainda nem 15 milhões, ou seja, está muito longe dos grupos prioritários e nem na fase 1, como eu falei, que são os idosos acima de 75 anos, aqueles... população de saúde, né? Profissionais de saúde, né, os acima de 60 anos, mas em situação asilar, né, indígenas aldeados, etc. Para essa população seriam necessários algo em torno de 30 milhões de doses, ou seja, o Brasil não tem nem metade ainda para a fase 1. Então, nessa situação, né, a estratégia de vacinação não pode, por assim dizer, se dar o luxo, né, de incorporar alguma vacina que seja usada em alguém que não faça parte desses grupos prioritários. Os grupos prioritários, eles têm uma razão de ser, né? São aquelas pessoas que têm maior risco de adoecer, né, maior risco de se contaminar, né, e em se contaminando são que têm maior risco de serem os casos graves. Então, são as pessoas que têm maior risco de ter casos graves, de morte, né, e o objetivo dessa fase é justamente, mais rapidamente possível, poupar vidas de pessoas, né, e diminuir a pressão sobre o sistema de saúde, o que favorece que o sistema de saúde cuide de outras coisas também além da Covid, porque um dos aspectos desastrosos de uma epidemia que, como a gente está vendo, que cresce muito rapidamente, é que a saturação da rede assistencial, né, e até aumenta a causa de mortes não só pela Covid, mas por outros motivos, porque os hospitais estão lotados, a rede assistencial está toda lotada. Então, numa situação como essa, todo esforço tem que ser feito para vacinar a população de maior risco, os grupos mais vulneráveis, os grupos prioritários. Como eu falei, no cenário de escassez global, em que a vacina está em falta no mundo todo, mas principalmente no Brasil, com esses números que eu falei aqui por alto, não faz sentido buscar uma estratégia que vá vacinar pessoas que não são
dos grupos prioritários, como seria o caso dessa iniciativa que foi apoiada pelo governo, das empresas vacinarem os trabalhadores, né? São pessoas que a maior parte deles não são dos grupos prioritários, poderiam aguardar, né, mais algum tempo e nesse cenário seria usar vacinas que poderiam ser usadas, por exemplo, com idosos, com profissionais de saúde. O argumento, então, de que poderia desafogar, então, o governo, de alguma forma, inclusive econômica, também não se justifica. Eles têm usado esse argumento, aliás, é até interessante, que foi uma... Eu até falei isso na coluna que eu escrevi recentemente, uma espécie de profecia autorrealizável, né? Porque o governo não comprou as vacinas, né, que deveria ter comprado, que é uma obrigação do governo. Depois ele apoia o setor privado para que compre, e a justificativa do setor privado é: o governo não comprou, ou seja, o governo criou a situação para apresentar essa suposta solução, né? Só que nesse caso, como o governo não tem a quantidade suficiente, essas vacinas vão ser usadas para, como eu falei, para pessoas que não fazem parte do grupo prioritário, né? Então isso pode, de fato, vai melhorar? Claro. Do ponto de vista individual, é claro que é sempre melhor estar vacinado do que não ser, mas aquela população, aquele subgrupo que estará vacinado, não necessariamente são os que impactam, né, proporcionalmente em mortes e internações em casos graves. Porque se a gente... A premissa que eu disse é justamente essa. Como a gente está num cenário de escassez de vacinas, né, cada vacina que for adquirida pelo setor privado é uma vacina a menos que deveria estar sendo incorporada no Programa Nacional de Imunização. Então, não vejo saída por esse caminho agora que não seja a vacinação em fila única pelo SUS. Não tem outro caminho, porque os critérios têm que ser esses critérios sanitários e epidemiológicos. Daniel Dourado, o Brasil está enfrentando um problema. Vários estados lá já mostrando que existe aí pessoas que estão querendo furar fila, na verdade, né? Os fura-fila, mais de 15 estados, né, já registraram esse tipo de problema. O governo federal deve ser responsável pelo controle desse tipo de vacinação? Deve ser a responsabilidade do governo federal, dos governos estaduais? Como, de uma certa forma, resolver esse problema, essas pessoas que estão justamente querendo se imunizar, se vacinar, mas não estão nesses grupos prioritários? Isso me parece que tem um problema anterior, que é um problema de comunicação do governo federal, né? O governo federal no Brasil deveria ter assumido o protagonismo na organização de uma estratégia nacional de vacinação. Se omitiu, não fez isso, né? Acabei de falar que não comprou e, além disso, não comunicou adequadamente. O que a gente tem visto é o contrário disso. Desde o começo da epidemia no Brasil, o Jair Bolsonaro, várias autoridades fazendo declarações contraditórias, né, atrapalhando os governadores e prefeitos que buscaram adotar as medidas sanitárias, né? E mesmo o próprio presidente fez várias declarações contra a vacinação, né? Colocando em dúvida se a vacina funcionaria, falando que não ia se vacinar, ou seja... Então, isso criou uma sensação de cada um por si, né? Assim, uma sensação de que aquilo seria uma decisão meramente individual, né? E na verdade não é. Claro que tem um elemento que é do indivíduo, né? De optar por ir até lá, né? Mas a lógica da vacinação é coletiva, né? O que precisa ser transmitido à população é que o benefício principal é coletivo. Como eu falei, do ponto de vista individual, também o benefício de se vacinar supera em muitos riscos, mas o benefício coletivo potencializa muito mais isso. Então, é muito mais interessante do ponto de vista da sociedade, e mesmo para aquela pessoa que não é dos grupos prioritários, que esses grupos sejam vacinados antes, né? Porque, como eu falei, eventualmente quem furou a fila seria alguém que não seria um caso grave ou que não estaria em risco grave. Ele pode precisar do sistema de saúde por outro motivo, qualquer, né? E encontrar a rede saturada, porque aquelas pessoas que deveriam ter sido vacinadas não foram, né? Adoeceram, ou seja, então olhar a vacina como se fosse um bem de consumo do indivíduo, acho que está na origem desse problema, né? Agora, para coibir isso, o governo federal aí nessa situação tem um papel menor, porque, a meu ver, pela minha interpretação, as pessoas que fazem isso conscientemente, eles estão cometendo um crime, né? Infração de uma medida sanitária, tem uma norma, né, que diz o que deve seguir, né? O agente público ali, quem aplica a vacina, ele não pode descumprir, e o sujeito que vai lá tentar furar a fila também, né? Então isso aí cabe aos ministérios públicos, né, estaduais, né,
oferecerem denúncias nessas situações, mas, a meu ver, isso deve ser o último caso, porque seria uma tentativa de buscar criminalizar a situação. Como eu digo, eu vejo crime, mas eu acho que antes disso o principal é passar esse recado para a população. Então, os governos estaduais, principalmente estaduais, porque a vacinação vai ser feita nos municípios, mas eles têm esse papel de tentar consertar esse equívoco aí do Ministério da Saúde, né? Enfim, que agora já passou muito tempo, né? A vacinação já começou de uma forma um tanto quanto atrapalhada, e tentar transmitir esse recado para a população, né? Enfim, é difícil, mas o Brasil tem tradição nisso, assim, acho que a vantagem que o Brasil tem é de ter essa capilaridade no sistema público de saúde, tem pessoal capacitado nos estados e municípios para fazer essa vacinação, que entende, né, que sabe fazer, né? Então, apesar de todo esse atrapalhamento e desse dificuldade de lidar, e mesmo podemos dizer assim, trabalho contrário que o governo federal tem feito, a gente pode ainda e tem caminhos para ajudar e solucionar essa situação.